Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Capivaradas. Aqui é o professor Jairo Moreira, sou professor de Física para o ensino médio, sou professor de xadrez escolar, também árbitro de xadrez e organizador de torneio de xadrez. Nós vamos iniciar essa série aqui no nosso canal, indicado para jogadores iniciantes, intermediários e avançados. Em cada episódio, nós teremos 3 diagramas. Um diagrama com checkmate em um lance, indicado para aqueles que estão iniciando no xadrez. Teremos um diagrama com checkmate em 2 lances, aqueles jogadores intermediários. E para os jogadores mais avançados, o diagrama com checkmate em 3 lances. Então, se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. Vamos dar o joinha para incentivar a produção de novos vídeos. E já vamos direto para o diagrama de checkmate em um lance. Vamos primeiro analisar essa posição. O rei preto, ele está lá em F8, né? E ele está impossibilitado de se movimentar. Por quê? Porque de um lado está uma torre e do outro lado, na posição que ele poderia se movimentar, nós temos uma torre branca que comanda essa coluna, né? Então impede a movimentação dele. Então ele não pode ir para G8 nem para G7. E nós temos eh, bem aqui essa dama, a dama branca, que ela pode ir para todas as direções, quantas casas quiser. Então é uma peça poderosa, né? E só que agora a gente precisa ter muito cuidado, por quê? Porque se nós fizermos um lance errado, se nós de brancas fizermos um lance equivocado, nós podemos sofrer o checkmate em 2 lances, né? Como? Se nós fizermos, por exemplo, um movimento de peão, apenas para ilustrar, tá? Essa daqui não é a resolução do problema. Mas aí as pretas, elas já podem fazer o cheque aqui em E1. A única possibilidade de defesa é com essa torre, captura. A outra torre captura e sofremos o checkmate. As pretas dão checkmate. Só que você precisa evitar isso. Então, o movimento do peão para H4 seria uma capivarada. Seria um lance ruim. Então, você tem que examinar quais são as possibilidades. Nós vimos que o rei ele não pode ir para G8 nem para G7. Então você pode pensar assim: qual a peça que poderia atacar o rei na posição em que ele está em F8 e fazer o checkmate? Muito bem. A dama ela pode ir para todas as direções. Então, ela pode ir até a casa H6 e atacar o rei. O rei que está totalmente indefeso, não tem nenhuma outra peça que possa capturar a dama, nenhuma peça que possa ficar entre o rei e a dama. Então a jogada correta é dama H6, checkmate em um movimento apenas. E o jogo termina. Vamos agora para o diagrama com checkmate em 2 movimentos. Aqui já é algo um pouco mais complexo, indicado para jogadores intermediários. Vamos analisar a posição. As pretas, elas têm uma bateria, né, de peões aqui, que se não tomar cuidado, eles podem avançar, né, e quem sabe até promover para uma dama. E então as brancas precisam ser bastante incisivas, né, fazer um lance que pensar logo em lances que dê cheque, né, para encurralar o rei. Então, vejam que essas duas colunas, a coluna E e a coluna G, estão totalmente tomadas, né, pelas peças brancas. E essa dama preta, ela está quase que sem poder fazer muita coisa. Mas as brancas, elas precisam tomar muito cuidado para não fazer uma capivarada aqui. Por quê? Porque se fizer um lance, por exemplo, de H4, né?
Aí esse cavalo que está lá em D8, ele pode sair dessa posição e aí já abrir caminho para a torre que está lá em A8. E aí já evita qualquer possibilidade de se fazer cheque em E8. Então nós precisamos fazer um lance de brancas que seja decisivo e que possibilite já o checkmate em apenas 2 lances. Vamos pensar nos cheques. O único cheque possível aqui seria uma torre em E8. Torre E8, o rei não pode ir para G8, nem para G7. A única casa possível para ele se movimentar é para F7. E aí, você poderia continuar fazendo cheque com a outra torre, a torre que está em E1. Mas aí poderia ser uma Ceará, uma capivarada, né? Se nós fizermos esse lance, a dama pode se sacrificar, captura, captura, e apesar das brancas terem os peões passados, mas a torre logo em breve vai ser liberada, né? Porque o cavalo ele vai sair e a torre vai se liberar para poder entrar no jogo. Então essa não seria a melhor resposta. Então, quando a torre ataca o rei em E8 e o rei escapa para F7, então você tem que pensar numa jogada decisiva. Este já foi o primeiro lance, torre E8. O próximo lance finaliza a partida. Dama G8. Dama G8, checkmate. O rei está encurralado, atacado pela dama, e a dama não pode ser capturada pelo rei porque a torre está protegendo ela. Este foi o diagrama de checkmate em 2 lances. E esse é o diagrama de checkmate em 3 movimentos, 3 lances. Iniciam as brancas. Note que o rei que está lá o rei preto, está lá em B8, ele pode ser facilmente atacado pela torre em A1, com o cheque em A8, mas aí ele escapa. Ele pode ir para C7, podendo ir para D8 na próxima jogada. Então, para evitar isso, eu posso colocar a minha dama, antes de fazer o lance de checkmate, eu posso colocar a dama em C5. Fazendo esse lance, eu evito que o rei vá para C7, só que as pretas têm um recurso. Qual é o recurso? Ao fazer dama C5, o cavalo pode ir para C6, aí já permitindo que o rei vá para C7, em seguida para D8. Então, pensando nisso, para evitar a ação desse cavalo, eu posso pensar em capturar a torre. Em seguida, eu posso vir com a dama para evitar. Só que aí a dama preta captura a torre. Captura a torre. E aí eu continuo com a mesma ideia. Eu tenho que evitar que o rei vá para C7. Então eu lanço o meu cavalo para D5, ataco a dama e evito que o rei escape. E note que ao sair o cavalo de B6 para D5, eu abro essa diagonal para a dama fazer checkmate, né? Então, o que que eu faço? Tem que dar uma casa de fuga para o rei. E essa casa de fuga é através da retirada do bispo. Mas para onde que eu tiro esse bispo? A melhor jogada para as pretas é jogar para H3. H3. E aqui, meus amigos, como o nosso canal se chama Capivaradas, se as brancas capturarem aqui o bispo, perdem imediatamente. De que maneira? Dama E4, cheque. O rei ele não pode ir para G1 por causa da torre. A única peça que pode ficar entre o ataque da dama e o rei é a dama branca. E aí seria checkmate.
Mas aqui nós estamos analisando a possibilidade de checkmate em 3 das brancas. Então, temos que pensar numa outra jogada. Se o bispo for para H3, não capture o bispo. Você pode simplesmente ir para dama A7, dama A7, o rei escapa, dama A8, o rei vem para D7, dama B7, o rei vem para E8 e dama E7, checkmate. Mas veja que aí gastou 6 lances para poder finalizar a partida. Então tem uma maneira mais rápida de se fazer isso. Qual é a maneira mais rápida? Primeiro você vai com a dama em C5. Evita que o rei vá para a casa de C7. Aí o cavalo, ele faz a parte dele. Vem para C6. Mas aí, mais uma vez, lembra do tema da diagonal? Evitando que o rei vá para C7, você faz dama D6, cheque, ataca o rei. A única jogada é a dama preta ir para C7, mas agora o caminho está livre para o checkmate com a torre em A8. Checkmate em 3 lances. Vamos recapitular? Primeiro lance, dama C5, cavalo C6, dama D6, segundo lance, dama C7, cobrindo, e o terceiro lance, torre A8. Esse diagrama é muito interessante, um pouco difícil, mas você observa que vendo as possibilidades, você encontra e vai refinando. Tem a possibilidade de checkmate em 5 lances, em 6 lances, mas nós encontramos aquele que é checkmate em 3 lances. Espero que tenham gostado do vídeo. Até uma próxima oportunidade com mais situações nessa nossa série de diagramas de checkmate em 1, 2 e 3 lances. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Seja muito bem-vindo e até um próximo vídeo. Tchau!